Olá, galera, tudo bem com vocês? O professor Francisco, isso aqui é geografia. Isso aqui é geografia. Ei, você que está aí, meu caro, minha aluna, meu aluno, vocês já ouviram falar da dinâmica interna da Terra? Já ouviram falar dos vulcões, das nossas erupções vulcânicas, dos nossos tsunamis, de maremoto, terremoto e que as placas tectônicas se locomovem, se deslocam no interior da Terra? Se você já ouviu falar e não sabe como isso acontece, eu te chamo para cá, cai para dentro, vem para aqui, vem para ficar comigo aqui, que isso aqui é geografia, cai para dentro, vem comigo. Então, eu quero te mostrar aqui, de início eu quero te mostrar aqui a Terra, que já tem uma idade de 4,6 bilhões de anos. Eu sempre vivo te falando dessa idade da Terra, porque tu vai perceber a importância de você saber a idade da Terra e os eventos que acontecem no planeta Terra. Outra coisa que eu quero te dizer, imagine que eu tivesse que mergulhar na Terra para sair do outro lado da Terra, seria uma distância de ir 6 vezes em Salvador, ir e voltar, porque o diâmetro da Terra completo dá quase 13 mil quilômetros, são 13 mil quilômetros aproximadamente, ou seja, 6 vezes indo em Salvador e voltando, ok? É bom você saber o tamanho da Terra. Então aqui nós vamos tratar da dinâmica interna da Terra. Eu quero que você não pisca o olho e não sai dessa cadeira e vem comigo. Então, primeiro eu vou fazer uma leitura aqui, depois eu vou te explicar o que é o tectonismo de placa. A existência das placas tectônicas foi comprovada por cientistas depois de muitos estudos e pesquisas realizadas no fundo dos oceanos. A chamada teoria da tectônica de placa descreve os movimentos que as placas realizam sobre o manto e explica, entre outros fenômenos naturais, a ocorrência dos vulcões e terremotos e a origem de diferentes formas do relevo terrestre, como montanha, vales e depressões. Em 1915, o cientista alemão Alfredo Wegener elaborou a teoria sobre a deriva continental, segundo a qual os continentes teriam se separado de um único supercontinente denominado Pangeia. Já ouviram falar, galera, na Pangeia? Pronto, eu vou te mostrar agora, você vai ficar por dentro do que seja a Pangeia, tá? Agentes internos do relevo. Os agentes internos do relevo são fenômenos naturais que têm origem no interior da Terra. A crosta terrestre está fragmentada em imensos blocos chamados placas tectônicas, constituídas por partes continentais e oceânicas que se movimentam sobre o manto em diferentes direções. Ou seja, a dinâmica interna do núcleo e do manto faz com que o magma sofra pressão e fortes temperaturas, movimentando as placas tectônicas e dando origem aos terremotos e aos vulcanismos. Esse processo relacionado à dinâmica do interior da Terra age de dentro para fora, moldando as formas do relevo. Galera, o magma que está dentro da Terra sofre uma grande pressão devido a temperaturas muito fortes e uma pressão muito grande. Com isso, as placas tectônicas, que eu falei no início da aula, são blocos de massa muito grande que se locomovem no interior da Terra. E isso vai levar essas placas para várias direções, que nós vamos acompanhar nessa aula, as várias direções que essas placas se locomovem. Elas podem vir em direção uma à outra, que vai ocorrer um choque de placas. Se elas estiverem se separando, pode haver, aí nós falamos que está havendo uma separação das placas e vai ocorrer outro evento com esses acontecimentos. Tudo bem? Aqui você vai ver as principais placas tectônicas do planeta Terra. Nesse mapa aqui você vai ver a placa norte-americana, você vai ver, quero que você acompanhe comigo aqui, você vai ver a placa sul-americana. Qual é a importância de você saber dessa placa sul-americana? O Brasil está totalmente inserido nessa placa sul-americana, já que o interior da Terra é composto de várias placas tectônicas, grandes blocos de massa que são formados no interior da Terra. Aqui você vai ver a placa dinásica, a placa africana, que se separou da placa sul-americana.
Mais na frente eu vou te mostrar. Área de choque de placas que vem representada por essas setas que estão vindo uma em direção à outra. Eu quero que você não tenha dúvida do choque, é quando uma vem em direção à outra. Uma pode entrar, mergulhar por baixo da outra. Nesse encontro vai acontecer um choque. Uma pode levantar a outra e ali criar uma montanha, como é o caso dos Andes, que nós vamos ver daqui a pouco. Aqui você também vê área de separação de placas, quando as setas estão indo em direções diferentes, se afastando uma da outra. Então aqui você vai ver diferentes placas tectônicas que está dentro do interior da Terra, do nosso planeta. Euroasiática, placa das Filipinas, placa tectônica do Pacífico, que é a maior placa do planeta Terra. E o Brasil, não se esqueça, está aqui está em cima, totalmente em cima da Sul-Americana. Esse é um do que eu quero falar para vocês, por isso que o Brasil existe poucos terremotos, porque ele está em cima de apenas uma. Se ele tivesse em cima de duas, no acomodamento, como dizia o professor Harrison, as placas se acomodam, se ajustam no interior da Terra, e isso é que vai causar as vibrações e trazer os terremotos e os maremotos, que nós vamos conhecer um pouquinho aqui, e vocês vão sair daqui cada vez melhor do que antes. Como as placas se movimentam? As placas tectônicas se movimentam de forma lenta e constante e podem, por exemplo, se chocar ou se afastar uma das outras. Quando ela se choca é quando ela vem ao encontro. Quando ela se afasta, ela está havendo uma separação. Aqui está uma zona de divergência, ou seja, essas duas placas estão se afastando. Eu quero que vocês não tenham dúvida, observe essa placa. As setas indicam que elas estão indo uma para uma direção, a outra para outra. Estão se afastando. Isso tudo acontece lentamente. Segundo os estudiosos, como é o caso do Alfredo Wegener, que foi o primeiro a estudar essa dinâmica do interior da Terra em 1915, ele disse que a velocidade dela é mais ou menos de meio metro por ano. Mas como eu vivo dizendo para vocês que a Terra existe há 4,6 bilhões de anos, isso faz toda a diferença nessa idade da Terra. Na nossa vida útil, claro, a gente não vai perceber. Mas para a Terra que tem quase 5 bilhões de anos, vai fazer uma grande diferença. Com o tempo, isso vai causar uma grande diferença. E é por isso que quando chegar em uma outra figura aqui, eu vou falar algo muito importante para vocês. Movimento das placas tectônicas. Pronto, eu cheguei aqui onde eu queria. Observe essas imagens. Aqui nós vamos ter a Pangeia. Observe esse nome. Pangeia quer dizer toda a Terra, quer dizer tudo junto. Há mais de 200 bilhões de anos a Terra era um só continente chamado Pangeia. Existia somente um oceano, Pantalasa, chamado Pantalasa, na época da Pangeia, há mais de 200 milhões de anos atrás. Com o tempo, essa Pangeia, que era um supercontinente, ele se dividiu e se transformou em dois grandes continentes, né? Ficou Laurásia ao norte e Gondwana ao sul. Passaram-se mais milhões de anos e aí nós temos a configuração atual, que eu quero que você não tenha dúvida. Nós temos hoje 6 continentes no planeta Terra, os quais estão aqui nessa figura, e você pode ler e ficar bastante atento e aprender sobre isso. Então não esqueça que Pangeia significa toda a Terra, depois se separou, e hoje nós temos uma outra configuração. Quem primeiro estudou isso, que eu falei lá no início da aula, foi o nosso Alfredo Wegener, um alemão, um meteorologista que fez esses estudos. Depois, outros cientistas aderiram a essa ideia dele e hoje é o que nós temos hoje comprovadamente que é dessa forma que acontece. Aqui nessa imagem eu quero que você observe que a placa sul-americana, observe aqui a seta do meu mouse aqui, ó. Observe que se eu pegasse aqui, foi isso que muitos cientistas mostrou, essa placa sul-americana já esteve unida junto a esse bloco aqui do meu lado direito, no lado leste, onde está a placa africana. Suponhamos que essa aqui está a oeste, essa aqui está a leste. Observe o encaixe perfeito dessas duas placas tectônicas. Ou seja, há milhões de anos, lá na Pangeia, aproximadamente, há 200 milhões de anos,
esse bloco esteve unida, estiveram juntinha. Qual foi a evidência que Wegener mostrou? Além dele perceber essas formas aqui do relevo da Terra, mostrando essa configuração, que isso aqui se encaixaria nesse outro lado aqui, e que estiveram juntos como um quebra-cabeça, ele também apresentou isso em forma de fósseis. Ele percebeu alguns fósseis que tem aqui no Brasil, nesse lado sul-americano, e alguns fósseis que existem aqui na africana, na placa sul-africana, que hoje fica a África, alguns animais que viveram, fósseis de animais que viveram, ou pode ser vegetais que há mais de 200 milhões de anos. Ele disse por que esse animal não tinha nenhuma condição de chegar aqui, sendo que ele existe aqui e existe também lá na África. Por quê? Porque eles estiveram juntos nesse mesmo ambiente há 200 milhões de anos atrás. Por isso que, ao se separar, levou uma parte para lá e uma outra parte ficou do lado de cá. Essa foi uma das explicações. Eu espero que você esteja me entendendo. É um negócio um pouquinho complicado, mas você tem capacidade de aprender sim. E você não será mais o mesmo após essa aula de geografia, tenho certeza. Tudo bem? Vamos seguir em frente. Choque entre as placas násica e sul-americana. Vamos ver o evento que aconteceu. Observa aqui a placa násica. Aqui nós temos a sul-americana. O que aconteceu no choque dessas duas placas? É claro que se uma placa vem em direção à outra, tende que uma vai mergulhar embaixo da outra, e se a mais forte, a maior e a mais resistente, a mais pesada, que exerce mais pressão, vai sorreguer, vai levantar uma outra. Isso vai formar montanhas. É o caso dessa montanha da Cordilheira dos Andes, que é uma das maiores montanhas do planeta Terra, que se formou através desse choque dessas duas placas. Você não terá mais dúvida como surgiu, e não se esqueça disso, a nossa Cordilheira dos Andes, aqui na América do Sul. Espero que eu tenha sido claro, nós temos que seguir, porque aqui não é brincadeira, a gente tem que seguir. Afastamento de placa, eu falei da união de placa, o choque, agora eu vou falar quando elas se afastam. Em 2018, uma grande fenda se abriu no Quênia, país situado na região Vale do Rift. O fenômeno é uma evidência de que, em milhões de anos, a subplaca da Somália poderá se separar da placa africana, e nós vamos ver por quê. Eu quero te chamar, eu quero te convidar, não cochila aí não, não bate o olho, fica ligado aqui, observe essa fenda, essa imagem aqui, essa super imagem. No Quênia aconteceu, isso aqui é um exemplo para tu entender. Imagine que a 500 mil quilômetros, a 500 quilômetros, digo, no interior da Terra, 200, olha o que pode acontecer, uma fenda dessa pode abrir. Isso aqui é um afastamento de placa, beleza? Isso aqui aconteceu no Quênia, isso aqui serve para representar tudo que nós estamos falando. Ela vai se afastar, de modo que pode separar essas duas placas, isso em vários anos, não é do dia para a noite que isso vai acontecer. Sismo de Valdívia ou terremotos. Você já ouviu falar em terremoto? O que são os terremotos ou abalo sísmico? Terremoto e abalo sísmico são a mesma coisa, tá? São a mesma coisa. Terremotos, como eu já te falei, um acomodamento de placa. Você já sabe que o interior da Terra é formado por placas tectônicas. Essas placas geralmente vivem se ajustando e se acomodando. Quando isso acontece no interior da Terra, vai causar uma vibração, uma energia que vai chegar ao interior da Terra. E isso vai trazer o quê? Imagine essas regiões. Eu falei lá atrás que o Brasil não tem tantos terremotos, porque o Brasil está apenas em cima da placa sul-americana, é apenas uma placa. Quando um país, um continente está em duas placas, quando elas tendem a se acomodar o tempo todo, se ajustarem, quando isso acontece, isso vai subir em forma de energia até a superfície da Terra e vai causar tremor, rachadura das casas, vai derrubar apartamento, como é o caso dessa imagem que você vê aqui, devido a esse terremoto em 1960 que aconteceu no Chile, aqui na América do Sul. Como acontece
Tsunami ou ondas gigantes, já ouviu falar nesse fenômeno chamado onda gigante? Eu vou te mostrar aqui, vem comigo, não cochila, não dorme aí, por favor. Então, imagine como acontece, como eu te mostrei aquela imagem lá da fenda que se abriu, imagine esse terremoto ou maremoto que aconteceu no Chile, uma fenda de mais de 1000 quilômetros de comprimento. Quando esse buraco se abriu no fundo do mar, porque duas rochas se acomodaram e abriu, a água do Pacífico correu toda em direção a essa fenda. Quando ela chega lá, ela não pode ficar lá, ela vai ter que voltar. Ela bate lá e vai voltar. Quando ela volta gerando ondas, chamado ondas gigantes, tsunami. Isso vai ocorrer o quê? Que cidades às margens, digo, a 100, 200 quilômetros de um oceano, vai sofrer esse impacto, porque toda a água vai ser jogada dentro dessas cidades, ondas de 25 metros, como é o caso desse terremoto que aconteceu no Chile, em 1960, que mataram milhares de pessoas. Vai inundar toda a cidade e vai acabar, vai destruir, como é o caso dessa imagem que você acaba de ver aqui. Beleza, aqui nós temos mais algumas imagens interessantes aqui do abalo sísmico de Valdívia em 1960, onde, observa aqui por onde a fenda, o epicentro dele, chamado de epicentro, onde o tamanho dele ficou conhecido como Valdívia. Aqui ele mostra essa imagem como se fosse uma imagem de energia, né? Você observa aqui. É medido, eu queria dizer para vocês também que esses terremotos são medidos por uma escala chamada escala Richter. O máximo dela é 10 graus. Esse terremoto aqui, para você ter uma ideia, chegou a 9,5 graus. Um dos maiores terremotos do planeta Terra em todos os tempos, verificado pela sociedade atual. Beleza? Aconteceu no Chile, nosso, de certa forma, não vou dizer nosso vizinho, mas está na América do Sul. Porque os únicos que não faz vizinhança com o Brasil é o Chile e o Equador. Não faz divisa com o Brasil. Aqui ele te mostra como acontece esse choque de placa, né? O caso da Sul-Americana, da placa do Oceano do Pacífico, como acontece um terremoto a partir de uma zona de subducção. Beleza? Nós vamos agora ver como ocorrem os vulcões. Ocorrem em áreas de choque ou separação de placas tectônicas, por onde o magma é expelido após a erupção vulcânica. Crateras, abertura ou fissura. Nós podemos chamar aquela imagem que eu falei para vocês quando ela se abre, fissuras, abertura ou cratera. Ali está se abrindo e ali vai surgir um vulcão também por ali. Após a erupção vulcânica, o magma passa a se chamar de lava. Aqui está a imagem de um vulcão no interior da Terra, para você entender como ocorrem os vulcões. Não é nada de mistério, é você entender que existem movimentos no interior da Terra e vai trazer toda essa dinâmica que você está vendo e que nós vamos ver também que causa uma modelação na superfície terrestre. Pode aumentar, criar uma cordilheira dos Andes, como eu te mostrei, que são montanhas. Pode acontecer também um rebaixamento, né? Várias coisas podem ocorrer com esses fenômenos que nós chamamos de agentes externo e interno. O que são agentes externos do relevo? São os elementos naturais, tais como a chuva, rios, mares e também os seres humanos. As ações desses elementos, desgastando as rochas, são chamadas de intemperismo. As rochas soltam partículas, são transportadas e depositadas nas áreas mais baixas. Processo de erosão. Esse processo pode ser acelerado pelas ações humanas, como a retirada da vegetação, práticas agrícolas, criação de gado, um aeroporto, uma estrada, uma ponte, tudo que se faz, o homem está contribuindo para essa modificação no relevo. Aqui eu tenho para você agentes modeladores do relevo, essa imagem. Observe que as geleiras, nós temos uma área no planeta Terra que é conhecida como a geleira, lá nos polos, né? Esse gelo que derrete por aqui com o aquecimento global, ele vai causar impacto nesse solo ao ser levado, que ela vai se dilatando, a água que é sólida vai se transformar em líquida. E ela vai
ela vai ela vai transportar alguns materiais nesse trajeto dela. Aqui você tem os ventos, que também traz impacto, ele também leva um sedimento, ele também leva alguns elementos. Assim como as águas pluviais e águas fluviais, águas correntes. Você pode observar nessa imagem, água dos oceanos, água dos rios. Tudo isso contribui para a modelação da superfície da Terra. As mais belas dunas brasileiras, eu quero te mostrar aqui uma das ações que o vento causa. Isso aqui é no Brasil. Em várias regiões do litoral brasileiro, é um país rico em regiões de mares, e acontece esses eventos aqui, as dunas, conhecido como as dunas. O vento que carrega toda a areia de uma região e coloca lá para frente, chega até a encobrir casas, chamadas casas de praia, pessoas que têm o poder econômico bem elevado e compram uma casa da praia, e ele chega no outro ano, a casa dele está quase desapareceu, porque o vento levou a areia e cobriu a casa desse proprietário lá de areia. Levada por quem? Pelo vento, ventos fortes nas regiões litorais. O vento modela as formas do relevo, desgastando as rochas. Sim ou não? Eu acabei de falar para você que sim, que o vento desgasta sim. Ele também transporta partícula e movimenta areia? Sim ou não? Claro que sim, eu acabei de te falar que o vento transporta, ele movimenta, ele faz tudo isso acontecer. São agentes naturais que acontecem. Os ventos criam dunas nos desertos e regiões litorâneas. Água mola em pedra dura, tanto bate até que fura. Já ouviu falar esse ditado popular? Sim, a água também causa impacto na natureza. A água cria coisas absurdas na natureza. Então é por isso que tem esse ditado popular: água dura em pedra mole, tanto bate até que fura. Beleza? Só isso que você não tem mistério, você tem que acreditar na ciência, você tem que estar da nossa página 120 a 146 esse conteúdo, se não me engana, se não me falha a memória. Estou aqui na nossa aula firme e forte, mas eu acho que é isso. Verifique lá, leia todo o nosso conteúdo, pesquise. Você viu eu falar aqui em várias pesquisas, é assim que a gente consegue conquistar um espaço aqui no nosso país, é buscando estudar e conhecer mais. Você pode se tornar um cientista renomado a partir das nossas aulas, não só de geografia, como dos nossos outros profissionais, das outras ciências, que são muito importantes para você. Formação dos solos. Basicamente, os solos formam-se a partir do processo de decomposição das rochas de origem, chamada de rochas-mãe. Isso significa dizer que no início não existia solos na Terra, mas apenas grandes e variados grupos rochosos que foram lentamente desgastados pelo clima, pela ação da água e dos ventos e também pelos seres vivos, sobretudo as plantas. Com isso, essa lenta desagregação proporcionou a formação de sedimentos que se mantêm aglomerados e compõem os solos. Eu vou te mostrar melhor nessa imagem as etapas de formação do solo. Observa aqui. Cada uma dessas aqui, uma rocha recém-exposta, um solo aqui jovem, você vê nessa imagem. Opa, eu só organizar melhor para você aqui. Quando você chega aqui nessas duas últimas imagens, solo intermediário, pouco desenvolvido, mas você já tem uma planta. Aqui um solo maduro, você já tem uma planta mais desenvolvida. As forças bioclimáticas atuam de cima para baixo do perfil. Quanto mais próxima da superfície estiver, por exemplo, um pedaço de rocha que esteja se intemperizando, mais rapidamente isso se fará. Eu quero que você observe essa imagem e entenda como são as etapas de formação dos solos, já que nós estamos falando da dinâmica do nosso relevo. Eu queria te dizer que foi um prazer estar com você. Chegamos ao final. Assista a nossa aula toda, nosso vídeo todo. Muito obrigado. Até a semana que vem. Valeu!